A semana que termina foi marcada pela revelação de um plano de uma organização criminosa para realizar atentados contra autoridades e funcionários públicos. Entre os suspeitos presos na operação da Polícia Federal que desarticulou o grupo estão membros do PCC. Entre os alvos estavam Lincoln Gaquia, promotor que há anos investiga a facção, e o senador Sérgio Moro. Segundo os policiais, o objetivo era tentar forçar a soltura de líderes presos. Quando era ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Moro endureceu regras de visitas em presídios federais para onde criminosos foram transferidos. Aqui no Nexo, a Isadora Rupp conversou com especialistas em segurança pública sobre as investidas do PCC contra o poder público. O caso reverberou na política. A operação aconteceu um dia depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer numa entrevista que, quando estava preso entre 2018 e 2019, pensava bastante em foder Moro quando saísse. O então juiz da Lava Jato foi o responsável pela condenação do petista, que depois foi anulada pelo Supremo. Sem provas, bolsonaristas tentaram associar o PCC ao PT. Depois, Lula afirmou, também sem provas, que via uma armação de Moro no caso por causa do momento em que o plano veio a público. O Marcelo Montanini ouviu cientistas políticos sobre a atitude do presidente, que queima capital político e dá munição aos opositores, incluindo Moro. Lula e outros membros do seu governo passaram a semana criticando o Banco Central por causa da alta taxa de juros do país. Mas a pressão não funcionou. O Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 13,75%, a maior do mundo em termos reais. O Banco Central ainda tentou emparedar o governo. Disse que se a situação fiscal do país piorar, a taxa pode aumentar. O podcast Durma Com Essa mostrou as reações à manutenção dos juros em alto patamar. Parte da incerteza citada pela instituição vem da expectativa de mudança nas regras fiscais do país. O governo vai propor um novo arcabouço para substituir o teto de gastos, mas o texto ainda não está definido. O Nexo tratou dos embates dentro do PT sobre a proposta, cuja apresentação foi adiada para abril. No Legislativo, a semana foi de disputa entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Lira quer concentrar poder no processo de tramitação de medidas provisórias, tornando permanente o fim das comissões mistas, que reúnem deputados e senadores. Pacheco é contra e, nessa semana, determinou a instalação dessas comissões. O enfrentamento pode paralisar os trabalhos do Legislativo num momento em que o governo precisa aprovar várias medidas importantes. O Nexo mostrou como Lira vem acumulando atribuições desde que se tornou presidente da Câmara em 2021. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo, inscreva-se em nosso canal e assine o Nexo Jornal.